Olá, pessoal! Alô, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Bem, hoje a nossa aula é de revisão. Bem, o conteúdo da nossa prova será o capítulo 3, ok? Civilizações da América pré-colombiana. Então, vamos a ele. Vou colocar aqui para compartilhar a nossa tela. Já o compartilhamento vai iniciar. Já iniciou, e esse é o nosso capítulo. Então, vamos revisar, né, pessoal? Vamos passar, assim, pelos principais pontos do capítulo 3, ok? E ele se inicia falando, né, exatamente, mostrando para a gente alguns conceitos importantes, como o conceito, por exemplo, de diversidade dos povos americanos. A gente não pode achar, né, que os povos americanos, né, que os povos que vivem no continente americano eram poucos ou que eram todos iguais. Não, existia uma diversidade imensa, né, cultural, étnica aqui na América, que obviamente se perdeu muita coisa com a chegada dos europeus, né, principalmente por causa da grande mortalidade causada por esse encontro, né? Lembrando que muitos indígenas vão morrer, né, por doenças trazidas do continente europeu para cá. Mas também a questão das armas de fogo, né? Os europeus, eles dominavam a pólvora, dominavam o armamento de fogo. E isso vai causar a eles uma grande vantagem nas técnicas de combate dos ameríndios. Bem, mas temos que perceber que não é porque eles dominavam, né, os europeus dominavam a questão do armamento de fogo, que os povos indígenas, né, ou os povos nativos americanos, melhor falando assim, eram atrasados. Muito pelo contrário, eram civilizações mega desenvolvidas, né? E muitas delas mais estruturadas do que muitos reinos europeus. Mas essa primeira página aqui, essa primeira parte do nosso capítulo, ele vai falar exatamente dessa enorme diversidade e vai apresentar para a gente conceitos, por exemplo, como de Mesoamérica. O que é Mesoamérica? É o território que compreendia, né, a atual região sul do México até ali a parte da América Central. E aí, ele vem falar para a gente, né, apresentar um outro conceito, que é o de pré-colombiano, né? Arte pré-colombiana, civilização pré-colombiana. O que isso significa? Bem, significa antes de Colombo. Isso, na verdade, é ali uma metáfora para falar antes do europeu, né? Ou seja, sempre que a gente vê o termo pré-colombiano, está se referindo à cultura, aos povos que aqui existiam antes da chegada dos europeus, né? E aqui ele coloca para a gente um exemplo dessa civilização, né? A civilização Olmeca. E aí, agora, a partir aqui da página, deixa eu ver a página 311, ele vai começar a falar das grandes civilizações do continente americano. E aí nós vamos ver a civilização maia, a civilização asteca e, por último, a inca. Bem, aproveitando que já foi grifado aqui, né, da civilização maia, é importante a gente frisar o modo de organização política, né, e social da civilização maia. Os maias, eles se organizavam, né, organizavam seu poder político através de cidades independentes. O que isso significa? Né, a gente aprendeu cidades independentes lá no 6º ano, quando nós demos Grécia, por exemplo, né, vai se chamar as cidades-estados. São cidades independentes, cidades que possuem seus próprios governantes, seus próprios tributos, e que, obviamente,
em momentos importantes, como guerras, né? Estou dando um exemplo, elas aí sim seguem o chamado de um poder central. Mas o poder, na verdade, político, ele estava dividido entre essas cidades, que pagavam impostos e levavam sua vida de forma independente. Né? A organização aqui política e social era rígida, tá? Dividida em classes, né? Onde você tem os governantes, os sacerdotes, os chefes guerreiros, né? No ponto mais elevado, né? Depois você tem as classes intermediárias e baixas, compostas pelos trabalhadores em geral, né? Pequenos comerciantes, agricultores, né? Os escribas, que tinham ali um prestígio social bastante elevado. Falando em escribas, né? Aqui nós temos os códices, né? Que são livros que são dobrados ali em forma de sanfona e que vão guardar, né, a história, a geografia do local, né? São assim artefatos arqueológicos importantíssimos para a gente entender essas civilizações. Bem, economia. A base da economia era a agricultura, tá, pessoal? Não só dos maias, mas também dos astecas, dos incas, enfim. A base das civilizações pré-colombianas, né, era a agricultura. Por mais que eles praticassem, sim, o comércio, a agricultura era a base da economia, né? E eles produziam e comercializavam vários produtos, né? Mas, sem dúvida, o principal, né, produto agrícola era o milho, tá? Nós chegamos a falar, logo lá no início, a questão do europeu, né, colocar esses povos como povos selvagens, povos atrasados. Isso não é verdade, isso não procede. Eles eram bem desenvolvidos, eles tinham um desenvolvimento científico bem grande, tá? Desenvolveram, né, a questão da geometria, da astronomia, da engenharia, da matemática, e fizeram construções belíssimas e que resistiram ao longo do tempo. Aqui nós temos uma página de exercícios. Foi feita, foi corrigida. Vamos dar, então, continuidade aqui. E agora nós vamos falar dos astecas, tá? Os astecas que viviam ali na região central do atual México. Ok? Que tinham, né, também como base da economia a agricultura. E aqui nós vamos falar de uma técnica, né, de agricultura bastante própria dos astecas. São as chinampas, né, essas ilhas artificiais que vão ampliar ali o território de plantio, né, uma vez que eles estavam próximos a um lago, né, e precisavam de terras cultivadas ali. Então, essas são as chinampas. Técnica avançadíssima de agricultura. E aí a formação do império. Se os maias, né, eles tinham as cidades independentes, não formaram um poder centralizado, os astecas sim formaram um grande império, né, onde os povos dominados pagavam impostos, né, tributos, né, em forma de mercadorias, como plumas, tecido, ouro, prata, e por aí vai. Importância da educação, mostrando mais uma vez que eram povos desenvolvidos, sim, tá? Eles desenvolveram a escrita, que era ensinada nas escolas. Estou só pontuando, tá, pessoal, as principais partes do capítulo.
E aqui nós temos uma página de exercícios até a gente chegar na civilização Inca, tá? A civilização que fica aqui na América do Sul, ali na Cordilheira dos Andes, tá? Que outra civilização que formou um grande império. Bem, vamos entender um pouquinho como é que funcionava a sociedade Inca, né? Vamos tentar ali montar uma pirâmide dessa sociedade. No topo, né, dessa pirâmide está ali um imperador, obviamente, né, chamado de Inca, né, o filho do sol, enfim, seus familiares e pessoas que ocupavam cargos importantes no governo, né, como sacerdotes, chefes de guerra, juízes. Na classe ali intermediária, no grupo intermediário, nós vamos encontrar os artesãos, os comerciantes, tá? E na base, né, de uma forma menos favorecida, estavam os agricultores. Apesar da agricultura ser a base, né, da economia, eles eram os menos favorecidos. Assim como as outras civilizações pré-colombianas, eles desenvolveram um altíssimo conhecimento em diversas áreas, como medicina, astronomia, matemática. Aqui nós temos até um instrumento para cálculo matemático, né, para cálculos matemáticos. E como falar, né, dos Incas sem falar de Machu Picchu, né? Essa cidade que foi construída no século XV, na Cordilheira de Vilcabamba. É uma cidade construída que existe até hoje, é um dos grandes pontos turísticos do mundo, resistiu, né, às invasões, e está lá até hoje, construções sólidas. E o interessante de Machu Picchu é a questão da agricultura, como produzir, né, como plantar em Machu Picchu, né? Uma cidade a muitíssimos metros do nível do mar, né, na cordilheira, e aí eles desenvolvem a técnica dos terraços agrícolas. São esses aqui, ó, essas escadarias, onde aqui eles plantavam. Olha o quanto a engenharia desse povo, a técnica era avançada. Então, nessa ideia, essa falsa ideia de que eram povos atrasados. Muito pelo contrário. Bem, aqui nós temos exercícios, né, que também foram feitos e corrigidos. Agora, deixa eu voltar aqui para a nossa sala. Deixa eu interromper aqui a apresentação, porque chegou o nosso momento de corrigir a nossa folhinha. Correto? Vamos, então, para a correção da folhinha da semana, a folhinha 10, que é exatamente uma folhinha de revisão. Bem, então agora eu vou começar aqui o compartilhamento da tela da folhinha. Ok, vamos lá. Só um minutinho. Aqui. Nem precisava ter tirado o compartilhamento. Vamos lá. Já irá iniciar. Prontinho. Está iniciando. Iniciou. Bem, então aqui nós temos o capítulo 3, né, que é a revisão da nossa AV2. Bem, qual era a principal atividade dos povos pré-colombianos, né? Então, pré-colombianos significa antes da chegada ali, né, dos europeus, né? Colombianos é de Colombo, né? Então, antes da chegada dos europeus, usando ali o nome do Colombo
para fazer uma ligação com esses povos, né? Para falar, na verdade, para se referir ao europeu. Bem, segunda, qual a civilização estava localizada no atual México? Falamos dela, são os astecas, né, pessoal? O termo selvagem e atrasados foi amplamente difundido pelos colonizadores para tentar apagar a identidade dos povos pré-colombianos. Mas isso não é verdade. Descreva como eram realmente as características estruturais de povos como astecas e maias, considerados sociedades avançadas. Bem, vimos que esses povos, aqui também poderia ter incluído os incas, eram povos que desenvolveram técnicas agrícolas avançadíssimas, técnicas matemáticas, técnicas de astronomia, né, de arquitetura. Ou seja, essa ideia de atraso é uma ideia criada pelo europeu exatamente para tentar dominar o indígena. Eles não tinham, sim, o domínio da pólvora, o que vai fazer com que os europeus tenham uma superioridade bélica, mas não em questão de atraso. Eles não são atrasados. Em alguns aspectos, comparando o que não se deve fazer, porque não se deve comparar sociedades, mas eles tinham técnicas avançadas em outras áreas, como, por exemplo, da medicina, que não existiam na Europa ainda. Okay? Então, essa ideia de atraso, nós aprendemos lá no 6º ano, né? Que é cometer etnocentrismo, né? Que é julgar a cultura do outro com base na sua. E foi isso que o europeu fez. Bem, pessoal, agora sim, retornando aqui para a nossa sala, né? Parando aqui a apresentação, porque eu vou me despedir de vocês e espero ter iluminado os pontos principais do capítulo e até semana que vem. Grande beijo. Tchau, tchau.